pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso das funções. Vamos começar a falar da função modular, certo? Mas antes da gente introduzir de fato a função modular, a gente precisa introduzir aqui o conceito do módulo, tá? O que é o módulo de um número? Bom, dado o número real x, chama-se módulo ou valor absoluto de x, que indica com esse símbolo aqui, ó, duas barras e o número dentro, é o número real não negativo que módulo de x ele vai ser x se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x, né, ou pode ser menos x se x for menor do que zero. Bom, essas duas condições indicam o seguinte: se eu tenho um módulo de 5, por exemplo, ele vai ser 5 positivo, né? Porque se o número que está aqui dentro é maior ou igual a zero, ele vai ser o próprio número. Como aqui diz, se for o x maior do que igual a zero, ele vai ser o próprio x. Agora, se ele fosse menos 5, um valor menor do que zero, qual seria a condição que eu tinha que colocar? Menos esse número. Então, seria menos 5, que vai dar 5 positivo, né? Fazendo o jogo de sinal, dá 5 positivo. Então, o que é que isso significa? Significa que o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Essa primeira condição. O módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Essa condição. E o módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero, né? Ou seja, o módulo de x maior do que zero para todo valor de x. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o módulo de um número ele sempre vai assumir valores positivos, sempre, tá bom? Então, sempre que você ouvir módulo de um número, não importa qual número seja, ele sempre vai ser um número positivo, nunca negativo, certo? Então, vamos ver aqui uns exemplos de módulo de números. Eu tenho aqui, ó, módulo de 2, módulo de menos 7, módulo de menos 3 quintos e módulo de 3 menos π. Vamos começar aqui pelo módulo de 2, né? Então, módulo de 2 é igual ao próprio 2, certo? Deixa eu dar uma separada aqui. O módulo de menos 7 é igual ao oposto dele. Quem é o oposto de menos 7? É o próprio 7. O módulo de menos 3 quintos, ele é igual a 3 quintos, que é o oposto de menos 3 quintos. E o módulo de menos 3 menos, ou melhor, de 3 menos π, ele é igual ao seguinte. A gente sabe que o 3 ele é menor do que π, né? Para a gente poder fazer isso aqui, a gente precisa avaliar os números. O 3 ele é menor do que π, concorda? Isso quer dizer que o 3, né, passando o π para cá, fica menos π, é menor do que zero. Então, isso quer dizer o seguinte, que esse valor aqui do menos 3π, ele é menor do que zero, certo? Então, ele vai assumir aquela segunda condição, vai ser o oposto dele. Qual que é o oposto desse número? É menos 3 menos π, né? E aí, fazendo o jogo de sinal, isso vai ser menos 3 mais π, ok? Ou então, se preferir, π menos 3. Certo? Então, o módulo de 3 menos π é menos 3 mais π ou π menos 3, tá? Então, a gente tem que satisfazer essas condições, né? Quando o π é um valor, é um número que ele não é caracterizado, mas a gente sabe que ele vale 3,14, então eu sei que o π ele é maior do que 3, então por isso que eu faço essa relação. Que 3 menos o π, ele vai ser o valor menor do que zero, certo? Então vamos fazer aqui alguns comentários sobre o módulo, né? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Pronto. Vamos supor que eu tenha módulo de x menos 1 sobre x menos 1, né? Aí eu quero saber como é que eu vou simplificar essa fração definindo o valor desse módulo aqui do numerador.
O módulo de x menos 1 é igual. Aí vamos abrir aqui duas condições. X menos 1, ele vai ser maior do que ou igual a zero, quando x, aí passo o menos 1 para lá, for maior do que 1. E o menos, a outra condição, né? Menos x menos 1 ele vai ser menor do que zero, x menos 1, menor do que zero, se x for, deixa eu colocar aqui o implica aqui, x menor do que 1, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui nessa situação? O x é maior do que 1, ele vai ser, o resultado aqui vai ser igual a 1, né? E quando o x for menor do que 1, esse resultado aqui, essa fração, vai resultar em menos 1. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente for fazer o módulo de um número dentro de uma equação, a gente tem que trazer as duas condições que definem o módulo. Quais são as duas condições? Se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero, ele vai ser aquele valor, né? Então, no caso aqui, se for uma equação, eu tenho que fazer x, aí passo o menos 1 para lá, positivo. E aí depois eu tenho que trazer a outra situação, que é menos, né? E o número que está dentro do módulo, no meu caso aqui, x menos 1, para quando esse x menos 1 for menor do que zero, né? E aí, trazendo o menos 1 para lá, fica x menor do que 1. Então, é por isso que a gente tem que fazer essas condições aqui dentro do cálculo de um módulo. Quando a gente for ver as funções, a gente vai fazer muito esse exemplo aqui, né? Esse tipo de cálculo de situação. A gente vai ter que colocar as duas possibilidades do módulo ali na mesa, né, vamos dizer assim, para poder definir quais valores o x, né, ou a minha incógnita pode atribuir, certo? Então, essa foi a primeira aula sobre o módulo, tá? Função modular, introduzindo. E eu espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente vai começar a falar das funções modulares, ok? Então, até a próxima.